Hora de falar sobre o Flamengo, que não terá um, mas sim dois reforços nos próximos dias, durante o fim de semana. Esse é um atacante irlandês de 26 anos de idade que pertencia ao West Bromwich, time da segunda divisão do futebol inglês. Chegou a terminar a última temporada na 9ª colocação, não conseguindo o acesso para a Premier League. Negócio de 37 milhões de reais ou 5 milhões de libras. O Flamengo ainda pode pagar mais ao West Brom. Salve, salve nação rubro-negra, sejam todos muito bem-vindos ao canal Flamengo News do Brasil. Hoje nós temos informação muito top sobre baita reforço que vai pintar na Gávea, reforço para jogar do lado de Pedro, então fica ligado aí com a gente, não perca as informações aí, falar também um pouco sobre crias da base, tudo isso e muito mais aqui no canal. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever, comentar também de que cidade e estado você nos acompanha, os créditos estão na descrição do vídeo e vamos nessa. Fala, nação! Esse vídeo é especial para a torcida do Flamengo porque o Mengão está de volta. Tá com saudade do Flamengo? Então isso vai começar a terminar, porque o Flamengo retornou hoje às atividades no Ninho do Urubu e tem uma novidade muito interessante que pode deixar a torcida rubro-negra muito feliz. É o que eu vou conversar com você neste vídeo a partir de agora aqui no canal Fala João Guilherme, pedindo para você deixar o seu like, se inscrever no canal Fala João Guilherme, seja membro do canal e faça parte da diretoria, comente à vontade, compartilhe o conteúdo dando crédito e ative o sininho da notificação. Eu sei que você está morrendo de saudade do Mengão, né? Última vez que o Flamengo esteve em campo, dia 30 de maio, quando venceu o Curitiba pelo Campeonato Brasileiro. A partir daquele momento, os jogadores saíram de férias. Aqueles que não estão na Copa do Mundo curtiram aí alguns dias de descanso. E nesta sexta-feira, dia 19 de junho de 2026, o Flamengo voltou às atividades no Ninho do Urubu e vai treinar os próximos dias sempre às 10 da manhã. E o clube anunciou de maneira oficial a intertemporada em Portugal. Exatamente, o Flamengo vai no dia 28 de junho para lá, chega no dia 29 de junho no Algarve, no sul de Portugal. A primeira parada será na cidade de Lagos. Aí o Flamengo realiza o primeiro jogo amistoso contra o River Plate, ele mesmo, River Plate da Argentina, time que o Vinha está lá emprestado, dia 3 de julho. Aí no dia 8 de julho contra o Lausanne, da Suíça, e dia 11 de julho o Flamengo jogará contra a equipe do Benfica. Todos os jogos lá no Algarve. Mas e aí, João Guilherme, qual é a novidade que a nação rubro-negra vai ficar muito contente? É o seguinte, o Flamengo tem 9 jogadores na Copa do Mundo, né? E mais o Léo Nanete, goleiro titular do Sub-20, que está lá apoiando e ajudando nos treinamentos da seleção brasileira. Então, obviamente, que isso aí abre espaço para o quê? Para os jogadores da equipe Sub-20. Muitos deles já estiveram no jogo contra o Curitiba, no dia 30 de maio no Maracanã. E agora, nessa volta aos treinamentos, o Leonardo Jardim convocou essa galera que tem se destacado no Sub-20 para participar dos treinamentos. Alguns já têm experiência ali no time profissional. O Daniel Salles, o João Vitor, o Guilherme, meio-campista, são jogadores que já há algum tempo participam da equipe principal do Flamengo. Mas tem algumas novidades interessantes. Por exemplo, o Josmar, atacante que veio do Avaí, né, jogador com potencial de fazer muitos gols, chama muita atenção. Ele está participando a partir de hoje dessas atividades. O Sayago, meia, que veio do River Plate, jogador argentino, é uma posição que há uma carência no futebol brasileiro. O técnico Leonardo Jardim chegou até a dizer que precisa de um jogador para essa posição. Sayago estará presente também nos treinamentos. O que eu quero dizer é o seguinte: os crias terão uma grande oportunidade, porque eles vão treinar no elenco principal, eles vão acompanhar a movimentação dos jogadores do elenco principal, vão aprender muito, e o Leonardo Jardim está de olho, observando tudo. Há um trabalho de reformulação na base do Flamengo sendo feito. Quem é de fora do clube, muitas vezes não acompanha direito, mas os métodos da base do Flamengo estão mudando. Hoje, por exemplo, o Flamengo trabalha com metade
né, dos profissionais que trabalhavam há um tempo atrás. O Flamengo vai buscando mais eficiência nesse trabalho de base. E os critérios também estão mudando para a escolha de jogadores. E o Flamengo fez recentemente muitas contratações e continua fazendo para a sua equipe sub-20, mas com jogadores que já têm uma determinada experiência e participaram das suas equipes principais. Por quê? Qual é o objetivo disso? Trazer uma garotada que já tem uma bagagem, que já andou algumas casinhas e que, amadurecendo no sub-20 do Flamengo, conhecendo o clube, daqui a pouco podem estar no elenco profissional e podem virar peças importantes. O presidente BAP, na reunião do Conselho Deliberativo essa semana, que a Flamengo TV mostrou ao vivo, está lá o vídeo, você pode acompanhar, no final da apresentação, após a fala do Theo Benjamin, que é o chefe da equipe de análise de dados e scouting do Flamengo, disse o seguinte: a nossa janela do meio do ano passa muito pelo que disse aqui o Theo Benjamin, que explicou todos os processos. Ou seja, o Flamengo vai em busca de novos nomes que podem se tornar ativos importantes, que não são tão conhecidos no momento, mas que podem se tornar peças fundamentais e valer muito dinheiro. E essa garotada que eu estou citando aqui, ela se enquadra exatamente nesse perfil. É uma enorme oportunidade para eles e uma grande chance também para o Leonardo Jardim e para o Flamengo, que tem o melhor elenco da América. Isso aí eu tenho a impressão de que não há a menor dúvida, mas há um consenso que em determinados setores do elenco precisa de uma reposição, precisa de peças para haver uma competição maior, um nível melhor, e de repente soluções caseiras podem preencher essa lacuna no elenco do Flamengo. Então essa intertemporada pode dar vez a algo que a torcida do Flamengo sempre pede muito. Vamos dar oportunidade para os garotos, para os crias, craque, o Flamengo faz em casa, é uma tradição do clube. Pois bem, com a realidade do Flamengo hoje, que trabalha dentro de um orçamento programado para o futebol, é bilionário, mas não gasta além do seu orçamento, vai buscar jogadores mapeados pelo scouting, essa garotada tem uma enorme chance. Então, é uma atração. De repente, algum deles pode se firmar. Recentemente, Everton Araújo se tornou uma realidade. Hoje podemos dizer que ele é um titular do time do Flamengo. O Wesley, há pouco tempo, veio da base, muito criticado no início, virou um jogador fundamental do Mengão. Então, é uma ótima oportunidade e vamos ficar observando tudo, porque o Leonardo Jardim está de olho e, de repente, podem aparecer peças ótimas para o time do Flamengo e que vão deixar a nação rubro-negra feliz. Então, confirmando, hein? Intertemporada em Portugal, 3 de julho River Plate, 8 de julho Lausanne, 11 de julho Benfica, os 3 jogos no Algarve, durante a Copa do Mundo, mas vai ser uma festa, verão europeu, tem muitos brasileiros em Portugal, a torcida do Flamengo lá é imensa, então vai chamar muita atenção tudo isso e nós estaremos acompanhando tudo. Fique ligado, hein? Porque os crias vão ter uma grande chance. Resta a eles aproveitar. Saudações rubro-negras, se inscreva no canal Fala João Guilherme, deixe o seu like, comente, compartilhe, fique à vontade aí para discordar, concordar, se torne membro do canal Fala João Guilherme e estamos juntos sempre. Obrigado pela moral e saudações. Mauro Pereira, tem um detalhe, ontem estava conversando com um amigo meu, Rafael, sobre o Vinícius, né? Ele fez um paralelo que eu acho que é interessante. Não é comparar o jogador, mas uma determinada situação. Nos tempos mesmo de Real Madrid, você pegava lá estatísticas de gols, Champions League, né? Cristiano Ronaldo, X gols. Ele era disparado o cara que mais finalizava na Champions League. Disparado, toda edição. Ele sempre foi chuta-chuta, né? Especialmente quando ele virou mais um atacante, deixou de ser um jogador de lado, de ser um cara mais ali, um centroavante, um finalizador. O Vinícius tem essa semelhança com ele. Ele arrisca o tempo todo. Então ele erra muito, mas ele vai acertar. Ele arrisca a jogada individual, ele arrisca o drible, ele leva para o fundo, ele tenta, e ele erra. Mas tem hora que ele vai acertar. Ele joga assim. E aí fica bem claro ontem com a entrada do Matheus Cunha que ele fica desobrigado de funções defensivas para ser esse cara que vai resolver em algum momento. Contra a Escócia, por exemplo, o Trajano está falando, tem que ter jogador que drible e tal. Ele vai fazer isso o tempo todo. Para é o que ele sabe fazer. Vai errar, vai bater no muro azul da Escócia, vai voltar e tal. Pode ser que em algum momento ele crie a jogada do gol. Isso é explorar o jogador na virtude que ele tem. Esse pacote. E se você ficar recortando os erros, você pode fazer os piores momentos dele. Você pega 4, 5, 6 jogadas que ele errou, omite, né, a jogada decisiva, olha, não jogou nada.
É o estilo de jogo dele. A gente precisa então entender isso. Esperar uma coisa diferente não vai acontecer. Mas é o melhor jogador do Brasil. Queiram ou não. Queiram ou não. E, repito. Mas é um jogador que tenta, né, Mauro? Ele tem o tempo todo. Agora, a Copa do Mundo, que é o que é mais importante, é a Copa do Mundo, né? São 11 gols com ele em campo, 10 gols ele participou. Ontem, os 3 gols ele participou. Das 3 formas diferentes. Construindo uma jogada, dando assistência e fazendo gol. Se não tá bom assim, né? Se ainda assim vai ter quem reclame, aí é o problema pessoal. Essa característica que o Mauro ressalta do Vini de ser o cara que tenta, sabe quem era assim? Quem? Roberto Rivellino. Roberto Rivellino, às vezes, chutava a bola, aqui no Pacaembu, a bola ia na Rua Javari. 1, 2, a torcida do Corinthians vai ficar irritada, mas de repente fazia o gol. Roberto Rivellino. É isso. Trajano, Vinícius já assumiu esse Dudu? protagonismo mesmo que se espera dele. Deixa eu passar para o Marrinha antes. Diga lá, Rodrigo. Não, eu ia apontar que eu acho que o Paquetá no meio de campo também tem essa característica, né? Um jogador que tenta muito, né? Ontem ele jogou bem, meteu 2, 3 lançamentos, alguns de longe, enfim, mas por conta disso também erra muito. No primeiro jogo errou muito, perdeu um monte de posse de bola e aí foi muito criticado. E aí o formato que ontem teve, né? Esse formato que eu acabei de falar do trio, acabou aproximando o Paquetá e o Vinícius, né? Que os dois jogaram pela esquerda, mais junto com o Douglas Santos, e são jogadores que têm um entrosamento muito bom juntos. Então, acho que isso é uma outra vantagem. Mas é isso, a gente não tem que ficar... O mundo novo das redes sociais é isso. Qualquer erro não é perdoado, né? No futebol, em geral, não estou falando deles dois só, não. Qualquer erro, o jogador é massacrado e tal. Só que se a gente não permitir que os jogadores errem de vez em quando, eles nunca vão acertar, como disse o Juca. Nunca vai ter um Rivellino para acertar o chute se toda vez que ele tentar, ele for massacrado. Mas sabe que a grande responsável por isso é o Matheus Cunha. Na hora que ele libera o Vini Júnior, faz o que ele sabe fazer, deixa ele driblar, partir para cima, tentar chutar, sem a preocupação de voltar para marcar, que não é a dele. Fica o Vini Júnior mais autêntico, mais verdadeiro, mais livre para fazer, para salvar o Brasil. Vamos botar o português, claro? Para salvar o Brasil. Porque contra o Marrocos ele salvou o Brasil com aquele gol. Isso é ser protagonista, né? Então, quem ainda tem dúvidas que o cara é o protagonista desse time, acho que já está mais do que sanado pelo que ele vem Depois o seguinte, o cara simplesmente foi eleito o melhor jogador do mundo numa temporada anteontem. E aí se quer buscar o quê? De defeitos? Se o problema da seleção brasileira fosse o Vini Júnior, estaríamos no melhor dos mundos. Já imaginou, estivéssemos discutindo, será que esse rapaz merece ser titular da seleção brasileira? Com tantas opções. Mas antes da Copa chegou a ser discussão em alguns espaços, né? Chegou a ter essa discussão. Há quem, né? Agora, no caso do Paquetá. Paquetá não ia ser convocado. Lembra? Antes da convocação, não vai chamar o Paquetá. Ele não só chamou como é titular. Agora, tem alguém para fazer a função do Paquetá? A função do Paquetá. Porque tem outros meio-campistas lá. Mas que faça, não tem. Não tem. Ele pode mudar o modelo do jogo, armar o time de outra forma, colocar quem ele quiser. Mas ele tem uma característica que outros não têm. Entendeu? Inclusive essa questão do lançamento, da assistência. Aliás, o Paquetá, ele saiu lá do West Ham como ídolo, que ele deu o passo mais importante da história do clube, que é do gol lá, quando eles foram campeões lá daquela conferência de liga. É a característica dele. Esse é um jogador que os times ingleses maiores queriam contratar, que o Guardiola não contratou por conta daquele problema dele das apostas, no caso do Manchester City. Aqui se questionava a convocação do Paquetá. O que eu falei, algumas implicâncias vão, como diria Tite, transcendem o futebol. Tá certo. O Ancelotti, na entrevista coletiva depois do jogo, ele soltou a braba, lançou a braba. Ele disse que o Neymar estará disponível contra a seleção da Escócia. Mas perguntaram para ele, né? Sim. Sim, não foi de graça, né? Não. Perguntaram para ele. Bota na tela. Tem que perguntar do Neymar, né? Sim. Não pode fazer. Ninguém esquece. Eu vou ler com a voz de Ancelotti, Neymar vai treinar amanhã, parece um padre, né? Individual no domingo como grupo e vai estar à disposição no jogo contra a Escócia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Né? Sempre que eu vou à missa, eu sou um cara que gosta de ir à missa, eu vejo que tem uns padres que eles parecem que fizeram aula de sotaque latino. Sotaque latino 2, sotaque latino 3. O cara às vezes vem de outro lugar e fala desse jeitinho que o Ancelotti fala. Não, mas esses padres fizeram um curso no terraço da Ilse Scamparini. Telecurso Ilse, para a galera aprender realmente esse sotaque. Ele, então, estará à disposição. Juca, essa volta do... Que o Vini jogando o que está jogando, falou-se um pouco menos de Neymar. Agora ele estando disponível novamente, você acha que isso vai causar algum ruído ou não? Dudu, ainda bem que Walter Casagrande não está fazendo o programa conosco hoje. Porque ontem ele ameaçou ir embora. Quando começou a se falar de Neymar, eu falei, eu me recuso. Eu não vou ficar falando de quem não joga, não sei o que e tal.
Eu acho isso. Eu vou ficar absolutamente perplexo, mas perplexo, se o Neymar entrar contra a Escócia, 10 minutos que seja. E eu não deposito, eu lamento dizer isso, porque eu não sou burro a ponto de não reconhecer que o Neymar foi um gênio extraordinário do futebol mundial. Se tivesse se dedicado mais ao ofício, teria chambreado a Messi e a Cristiano Ronaldo e até ganhado deles numa determinada temporada. Mas Dudu faz 3 anos que ele não joga futebol. Outro dia eu o vi em campo contra o Recoleta. O Recoleta não é o time do cemitério lá de Buenos Aires. E o Santos jogando com 10. Ele estava prejudicando o Santos. Ah, não, mas ele fez um lançamento. Então, eu imagino, estou olhando o que é essa Copa do Mundo. Você viu Paraguai e Turquia ontem? Eu vi o segundo tempo. Você viu o jogo? Ao chegar em casa, vi o segundo tempo. O Paraguai com 10. Tem que te dar os parabéns, então, Juca. O jogo é Aliás, parabéns. a primeira expulsão por ter tapado a boca. Lei Vini Júnior. Como também Almiron, o goleiro Paraguai. do time do ontem Teve a reversão. teve reversão, também deu um escanteio a favor do Brasil, né? Isso. O nível físico do jogo, as disputas de bola entre turcos e paraguaios, foi qualquer Aí é coisa. faísca, né? Eu imagino o Neymar no meio dessa batalha. Vai jogar, não. Não vejo a menor chance dele jogar. Mas todo mundo diz isso. Falando nisso, Mauro, mas Ele fala, vai estar à disposição. Mas jogar é outra história. mas você concorda que O isso... jogo dificilmente o jogo vai permitir, a não ser que o Brasil esteja ganhando bem e o Marrocos ganhando de um placar mais baixo, o primeiro lugar encaminhado, ele põe lá para fazer uma graça. Ou sei lá por quê. Mas assim, se o jogo tiver, como a gente imagina, valendo mesmo, né, precisando de gols ou lutando pela vitória, eu não consigo imaginar que ele vai entrar em campo, não. Acho que não. Trajano, você acha que esse retorno ajuda, atrapalha ou não faz diferença nenhuma O quê? do Neymar? Retorno? Retorno, ele estando disponível, ajuda, atrapalha ou não faz Mas diferença? disponível quer dizer o quê? Ele vai estar no banco, pode ser usado. Mas no banco, sabe? É que nós já falamos tudo isso. O Mauro até falou que no dia do jogo serão 37. 37 dias sem botar, fazer um treino, jogar. sem jogar, E ficou 30 dias sem tocar na bola. sem tocar na bola. Quer dizer, então é meio estranho. O que eu queria colocar aqui, só para ampliar a conversa, já que nós estamos falando do Neymar, dos grandes nomes dessa Copa, qual que chamaram mais atenção? Se houve decepção, por exemplo, como é que a gente pode qualificar o Cristiano Ronaldo? Esse foi... Sabe? Foi deprimente. Né? Por exemplo, eu acho que o Kane é um jogador que me surpreende tanto. Eu falei que ele tem cara de fuinha, né? Você no Paraíba não escolheria o Kane pela cara. Ele não tem pinta de jogador. Mas é impressionante. Eu sei que é centroavante e não é centroavante. Eu vi ele salvando um gol Foi. na pequena área, ele salvou um Guardiol. gol. Não é? Joga pra cacete. Eu narrei todos os impressionante. jogos dele na Bundesliga essa temporada junto com o querido Gerd Wenzel. E uma coisa que sempre me impressiona é que quando o jogo está encalacrado, você pisca, tá o Harry Kane de volante, fazendo lançamento para o Olise e depois ele aparece na frente para chegar e guardar. impressionante. Ele é um monstro. Não é? Baita jogador. É um Baita negócio jogador. de ficar pasmo, né? Então é isso, nação. Encerrando aqui nosso giro de notícias, falar aqui um pouquinho sobre os crias da base do Mengão, do Flamengo para a Copa. Vini Júnior e Paquetá se reencontram e tem entrosamento na seleção. Amigos desde as categorias de base do Flamengo, a dupla reencontrou-se na Copa do Mundo. Na vitória da seleção brasileira por 3-0 sobre o Haiti na última sexta-feira, voltou a evidenciar uma conexão que vem de longa data no futebol, a sintonia entre Vini Júnior e Lucas Paquetá. Amigos desde as categorias de base do Flamengo, a dupla reencontrou na Copa do Mundo o entrosamento que nasceu ainda no Ninho do Urubu. Na partida disputada na Filadélfia, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo C, foi justamente uma jogada entre os dois que chamou atenção. Paquetá encontrou Vinícius Júnior com uma assistência precisa para o terceiro gol da seleção, coroando mais uma atuação decisiva do atacante. Após o jogo, Lucas Paquetá destacou a facilidade de atuar ao lado de amigos de infância e reforçou o entrosamento construído ao longo dos anos. Foi mais um grande jogo do Vinícius Júnior, é um jogador muito importante para nós. A gente tem um entrosamento desde a época de Flamengo, feliz com a evolução dele, com o que ele vem apresentando para nós. Hoje, mais uma vez, muito decisivo, disse o jogador do Flamengo em entrevista à Zona Mista. O Meia ainda explicou como uma conexão em campo se mantém viva mesmo após anos de carreira na Europa. A gente se entende ali no olhar, é uma jogada que a gente já tem ensaiada.
Do outro lado, Vinícius Júnior também celebrou sintonia com o companheiro e fez referência a uma assistência que havia dado a Lucas Paquetá na Copa do Mundo anterior. Conheço o Paquetá desde criança, sempre acompanhei de perto, poder jogar a Copa do Mundo com um dos meus melhores amigos, acho que não tem coisa melhor. Na última Copa dei assistência para ele e hoje ele conseguiu devolver. Risos. Espero que a gente possa seguir assim, crescendo na competição, que é o que mais importante. Após a saída do clube carioca, Vinícius Júnior seguiu para o Real Madrid, enquanto Paquetá iniciou sua trajetória na Europa no Milan. Mesmo assim, a amizade se manteve viva, com visitas nos períodos de folga e reencontros frequentes na seleção brasileira. O vínculo ficou ainda mais evidente recentemente, quando Paquetá escolheu vestir a camisa 20 em seu retorno ao Flamengo, em homenagem ao número usado por Vinícius Júnior no clube. Além da amizade fora de campo, os dois ainda compartilham parte do mesmo staff, incluindo empresários e assessoria de imprensa, o que reforça ainda mais a proximidade entre eles. Então é isso, nação, encerrando nosso giro de notícias aqui do Mengão. Comenta aí embaixo o que você achou, não esquece de deixar o like, se inscrever no nosso canal, comentar também de que cidade e estado você nos acompanha. Os créditos estão na descrição do vídeo e falou!